Olá pessoal, começando mais uma videoaula para o nosso canal no YouTube Ensino Educação. Sou o professor Henrique. Nessa aula de número 28 a gente vai tratar agora da última forma de representação, expressão lógica. Nós já tratamos nas aulas anteriores do circuito lógico e suas características e também da tabela verdade e suas características. Agora a gente vai falar da expressão lógica como um todo, fechando aí essa tríade, que define todas as formas de representação de qualquer dispositivo digital, de qualquer circuito digital. Ok? Para isso a gente vai seguir o seguinte roteiro. Vamos fazer uma breve definição, vamos falar da forma de apresentação, suas propriedades, a composição e por último vamos dar um exemplo aí para fechar e vai servir até como exercício para vocês aí fixarem essa ideia do assunto dessa videoaula. Tudo bem? Então segue aqui comigo. Definição, pessoal. Representação matemática de um circuito lógico é onde se define uma variável de saída, que aqui eu chamei de S, tá? Em função das variáveis de entrada. Muito cuidado aqui, quero destacar algo importantíssimo. Aqui eu falei que é uma variável de saída. Bom, eu chamei de S, vocês podem chamar de W, X, R, a variável que você definiu como saída, tudo bem? Então, ela é definida em função das suas variáveis ditas de entrada. Nós já definimos isso nas aulas anteriores, tudo bem? Então, eu tenho apenas uma única variável de saída em função de uma ou mais variáveis de entrada, ok? Essa representação, pessoal, serve aí de base de operação da simplificação por parte da álgebra de Boole. Nós vamos ver isso em videoaulas mais avançadas, tudo bem? Por enquanto a gente vai apenas dar um contexto geral da forma de representação da expressão lógica. Ok? Então, uma única variável de saída em função matemática das variáveis de entrada. Joia? Acompanhe aqui no próximo slide. Nós temos aqui a forma que ela se apresenta, correto? Então, sempre, toda a expressão lógica em geral, vocês vão ter essas três características bem típicas. Uma única variável de saída, uma única variável de saída, o sinal de igualdade, que é uma expressão matemática de fato, só que com sistema binário, zeros ou uns. E aqui desse lado nós temos as operações lógicas, aqui de roxo, operação ou, operação não, ou not, e aqui nossa operação AND, ok? Então perceba o seguinte, e aqui eu tenho ainda minhas variáveis de entrada, nesse caso variáveis A, B e C, tudo bem? Então nesse exemplo eu tenho três variáveis de entrada, como nós já tínhamos visto nas aulas anteriores, as operações lógicas ou os processamentos lógicos propriamente dito, que são as operações variadas, e eu tenho aqui a definição de uma única variável de saída. Lembra lá da tabela verdade? Para eu definir minha variável de saída, eu dependo de saber quais são os estados das variáveis de entrada, ok? Então isso também vai se apresentar nessa forma de apresentação aqui da expressão lógica. Então eu tenho sempre antes da igualdade a variável de saída e após a igualdade as variáveis de entrada, de acordo com as operações que elas executam entre si. Tudo bem, pessoal? Então essa aqui é uma apresentação da expressão lógica. Continuando aqui, nós temos algumas propriedades. Como a expressão lógica, ela de fato é uma expressão matemática, nós não temos como eliminar ela daí, ela se aplica a algumas propriedades da matemática. Com certeza você já viu isso aí na sua escola, Ali geralmente no ensino médio a gente estuda isso. Você que está fazendo aí já o curso técnico ou o curso superior, você vai ter que dar uma relembrada nisso. Então eu coloquei esse tópico aqui para vocês lembrarem. Acompanha comigo. A propriedade matemática chamada comutativa, é também a propriedade que se aplica à chamada soma, isso na matemática. Para nós, lembra-se que o símbolo de soma representa uma operação lógica OR, não é isso? Então, destaca aqui, para nós é uma operação OR, ok? Mas na matemática é considerada como operação comutativa na soma. Então, como é que fica? Acompanha aqui. A ou B, não é isso? A operação ou, A ou B, é a mesma coisa que B ou A. Percebeu o que foi feito aqui? Eu inverti a ordem, das duas variáveis. Isso aqui é aquela famigerada frase que o professor de matemática fala. Pessoal, a ordem das parcelas não altera o total da soma. Ou seja, se eu faço, entre aspas, uma soma, vamos levar aí para o sistema decimal para você fixar bem, hein? 2 mais 3 é a mesma coisa que 3 mais 2. Literalmente, pessoal, é a mesma coisa. Não importa a ordem das parcelas, O resultado final vai ser o mesmo. Então isso também se aplica para a operação lógica. Então tanto faz eu falar A ou B, como B ou A. O resultado é o mesmo. Tudo bem? Então, isso aqui do lado esquerdo, A ou B, a grosso modo, em um circuito lógico, seria a representação disso aqui. A variável A entrando na parte superior e a variável B, por exemplo, entrando na parte inferior. E aqui eu tenho a minha saída chamada S.
onde S, nesse momento, seria, né, esse termo aqui do lado esquerdo, né? Ok? Então temos aqui, ó, A ou B é a variável de saída que eu chamei de S. Tudo bem? Outra opção, eu poderia fazer dessa forma também, ó. Acompanha agora que mudou, né? O que mudou? Observem aqui, ó. B ou A é agora a nova variável S. Então eu coloquei a variável B na entrada superior e a variável A na entrada inferior. Eu fiz essa representação, pessoal, apenas para vocês entenderem que tanto faz eu dizer A ou B representado dessa forma, quanto B ou A representado dessa forma. Perceberam? É a mesma coisa, o resultado é o mesmo. Então, tanto faz eu inverter a ordem das parcelas, terei o mesmo resultado na operação lógica. Então, essa é a propriedade comutativa. Tudo bem? Então, isso aplicado para a operação OR. Como é que fica isso aplicado para a operação AND? É a operação chamada produto na matemática, não é isso? Então, acompanha comigo. Ainda que aqui seja um produto lógico, ok? Deixando bem claro isso. Então, aqui nós temos a variável A AND B, que eu estou dizendo que é a mesma coisa aqui, B AND A. Nossa, como é que ele definiu isso? Vamos levar para o sistema decimal, só para você lembrar. Sistema decimal, exemplo, 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Essa é a operação chamada comutativa, pessoal. Ou operação comutativa aplicada, nesse caso, ao produto. Que no nosso sistema digital vai ser sempre chamado pela operação AND, né? Isso aqui é um produto lógico, na verdade. Então é A AND B, B AND A. Ok? Essa analogia foi só para vocês lembrarem. E lá o professor de matemática, o que ele falava para mim? Ele falava assim, ó, a ordem dos fatores não altera o produto. Já ouviu falar nisso? Bonito, né? Realmente, é exatamente isso, pessoal. É a propriedade comutativa, nesse caso, aplicada-se às operações AND, operação produto. Tudo bem? Então, como é que fica isso em circuito? Acompanha comigo aqui, ó. Eu posso ter no meu circuito A AND B, né? Entrada, operação lógica, saída, correto? Então, A AND B seria esse primeiro resultado aqui. Ou eu posso ter ainda uma outra condição. Eu poderia, por exemplo, fazer dessa forma, né? Representar o meu circuito lógico dessa forma. O que significa isso aqui? B AND A. Então, eu tenho aqui a operação B AND A. B AND A seria essa outra saída S aqui, que na verdade se assemelham. Tanto faz eu desenhar o meu circuito e escrevê-lo dessa forma, quanto dessa forma eu estou fazendo a mesma operação. Ok, pessoal? Então, eles são equivalentes. Então, não importa aqui a ordem da entrada. Se eu inverter a ordem da entrada, o resultado é o mesmo. Tudo bem? Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Propriedade comutativa aplicada aqui à operação AND. Ok, pessoal? Até aí? Então, vamos aqui para outra propriedade, chamada associativa, que eu tenho certeza que você já viu. Mas vamos relembrar aqui para ficar bem claro quando a gente for desenvolver as próximas videoaulas. Então, o que é a propriedade associativa aplicado à operação OR, né? Fica assim, ó. Eu tenho aqui uma operação OR de A, OR B, OR C. O que eu fiz aqui? Eu associei a operação A ou B. O resultado disso, eu vou fazer a operação OR com C. Por quê? Porque esse parêntese, pessoal, me dá o que nós chamamos de prioridade. Primeiro eu resolvo o que está entre parênteses, depois o restante, ok? Eu estou dizendo que esse circuito aqui, ó, A ou B, prioridade, depois ou C, é esse primeiro aqui, ó. Acompanha comigo. Primeiro eu faço a operação A ou B, lembra daquela aula que nós tiramos a expressão do circuito? Então, acompanha comigo. Primeiro eu faço A ou B, o resultado, né, vai me dar, por exemplo, uma variável, vou chamar aqui de x, né, tá? Só para exemplo. Então, A ou B resulta em x, ok? A variável S vai ser a operação x ou C. Então, isso daqui, ó, eu estou chamando de x, x ou C, ok? Só que primeiro eu tenho que saber quanto vale a variável que eu chamei de x, para depois saber quanto é que vale S, tudo bem? Então, ordem de prioridade. Eu digo que essa propriedade, ela também se aplica ao lado direito aqui da igualdade, olha só. A ou priorizei B ou C, olha só aqui o circuito. Primeiro eu faço B ou C, deixa eu fazer aqui de outra cor para vocês não se confundirem. Vou chamar essa variável intermediária de y, tudo bem? Então, primeiro eu faço B ou C, chamei isso daqui de y. O resultado disso eu faço, a variável S será A ou y ou A, né? Tanto faz. Lembra que a ordem, né,
das parcelas não altera a soma. Então, A ou Y. Primeiro eu resolvo o Y para depois poder resolver a minha variável S. Então, tanto faz, pessoal, eu priorizar os dois primeiros termos quanto os dois últimos termos, o resultado é o mesmo. Essa é a chamada propriedade associativa. Eu estou associando de 2 em 2, por exemplo, nesse caso. Eu tenho 3 variáveis, A, B e C, variáveis de entrada, e eu posso associá-las de 2 a 2 sem que altere o seu resultado. Tudo bem? Então, perceba que os dois circuitos, tanto de cima quanto de baixo, eles são bem parecidos. O que muda? Embaixo eu estou associando B, em cima, perdão, estou associando B ou C, embaixo estou associando A ou B, né? A prioridade de associação. Mas o resultado de S é o mesmo. Então, tanto faz eu fazer o circuito de cima quanto de baixo, eu estou executando as mesmas operações. Tudo bem, pessoal? Então, propriedade associativa. Nesse caso, aplicada a operação lógica OR. Posso aplicar a operação associativa ao produto? Vamos ver aqui na próxima sequência. Associativa à operação AND. Como é que fica? Acompanha aqui comigo. Ó. A AND B AND C. Esse seria o resultado completo. Porém, eu associei aqui primeiro A AND B. O resultado disso eu faço a operação AND C. Como é que é isso? Vamos ver aqui. Ó. Acompanha aqui comigo no circuito. Hein? A AND B eu vou chamar de variável T. Então, A AND B, minha variável T está aqui. Ó. O resultado disso, eu faço a operação AND com C. O resultado disso, eu faço a operação AND aqui com C. Joia? Então, A AND B, depois o resultado AND C. Ou ainda, eu posso fazer diferente. Como eu posso fazer? Eu posso associar, por exemplo, a variável B AND C. Vou chamar aqui de W. B AND C é W. O resultado de W, eu faço a operação AND com quem? Com a variável A. É a mesma coisa, pessoal. Então, a operação associativa do produto, ou da lógica AND, seria, associando-se também de 2 em 2, né, priorizando, eu faria a mesma coisa, tanto priorizar A AND B, ou seja, resolvo primeiro isso, porque está dentro do parêntese, quanto resolver primeiro B AND C, e o resultado fazer AND com A é a mesma coisa. Tudo bem? Então, os dois circuitos são bem parecidos. O que muda são as variáveis que eu estou associando ou priorizando. Tudo bem? Mais uma propriedade aqui muito importante que vai aparecer bastante, principalmente aí na álgebra de Boole, chamada propriedade distributiva. Como é que funciona? Acompanhe aqui comigo. A propriedade distributiva, pessoal, ela opera tanto no produto quanto na soma. Na verdade, uma combinação das duas. Ou seja, na lógica AND e na lógica OR. Como é que fica isso? Acompanha comigo. A AND B ou C, eu estou dizendo que é a mesma coisa que A AND B ou A AND C. Essa propriedade também, pessoal, de forma um pouco coloquial, as pessoas geralmente chamam de chuveirinho. Por quê? Acompanha comigo aqui. Ó. É isso aqui que acontece. A AND B, primeiro resultado. Operação OU, nesse caso, está aqui no centro. Operação A AND C. Então, em muitas escolas, né, às vezes até por questão didática, o professor chama isso aqui de chuveirinho. Então, tanto faz eu fazer o chamado, entre aspas, chuveirinho A AND B e depois OR A AND C, quando eu fizer o processo inverso. Isso daqui eu posso colocar em evidência, lembra disso? O que os professores geralmente falam também, não sei se na sua época era assim, mas coloque em evidência o termo comum, ou seja, nesse caso a variável A. Joga ela lá para frente, ó. E aí faz as operações resultantes dos dois últimos. Né? Então, o A é o termo comum, joga ele lá para frente, operação AND nele, com os dois termos que ficaram sobrando. Okay? Então, tanto faz fazer essa operação quanto essa operação, elas são equivalentes, são a mesma coisa, ainda que representada de forma diferente. Então, acompanha comigo no circuito. Operação A AND, B ou C. Perceba que B ou C está entre parênteses, ou seja, primeiro eu resolvo B ou C, que é uma operação OU, né, que vai resultar aqui num determinado valor. Né, vamos chamar, por exemplo, esse valor de K. Né, B ou C é a minha variável chamada K. Onde é que está K? Bem aqui. Ó. Beleza? Então, B ou C. O resultado eu faço a operação AND, porque isso aqui é uma porta AND, com A, que é a operação OU. Né? Então, A AND K é o resultado disso. Isso é uma forma de representar. Qual seria outra forma? Acompanhe aqui comigo. Uma outra forma seria, por exemplo, eu fazer a representação
utilizando-se, na verdade, o lado direito aqui da igualdade. Então, eu tenho A AND B, está aqui em cima, A AND B, né? E A AND C. Posso fazer isso? Claro que posso, utilizando o segundo termo da igualdade. Aqui é uma operação AND, aqui é uma operação AND e aqui é uma operação OR. Tudo bem? Então, eu tenho A AND B, vai resultar aqui numa variável T, e então, eu vou chamar essa variável aqui de T, tudo bem? E a operação A AND C, que eu vou chamar de X, ok? Então, ali eu tenho T, aqui embaixo eu tenho X, ok? A AND B resulta em T, está aqui. A AND C resulta em X, está aqui. S vale quanto? T ou X. Então, T ou, que está aqui no meio, X. Tudo bem, pessoal? Então, tanto faz eu utilizar o chamado chuveirinho, quanto a evidenciação do termo. Os dois circuitos, percebam, são diferentes, mas executam a mesma coisa. Tudo bem? São equivalentes, nós chamamos. Então, tanto faz você representar o circuito do lado esquerdo, bem como o do lado direito, você está representando a mesma coisa, ainda que o circuito seja diferente, ok? Só que perceba uma outra coisa mais importante, pessoal. Aqui eu estou utilizando 3 operações lógicas, 2 AND e uma OR. Só que do lado esquerdo, eu tenho uma forma mais simplificada. Eu tenho apenas uma OR e uma AND. Percebeu? No circuito, isso aqui faz diferença. Eu estou economizando portas, eu estou otimizando o meu circuito, reduzindo ele, facilitando até a análise. Joia? Então, muito importante, quando a gente for falar de simplificação, a gente entra nesses pormenores, nessas características mais à frente. Mas o que eu preciso que vocês entendam, na operação chamada, na propriedade distributiva, bem como na matemática, né, derivante da matemática, tanto faz eu fazer essa situação, quanto essa eu estou representando a mesma coisa. Agora, um detalhe muito importante que eu peço que vocês, de repente, anotem aí, não confundam a operação aqui. Deixa eu apagar para vocês observarem. Ok? Não vão confundir a operação do lado esquerdo aqui. Nós temos aqui A AND B ou C. Eu apaguei tudo aqui para vocês perceberem uma situação que é bem distinta e que pode aparecer para vocês, pessoal. Acompanhe aqui comigo. Ó. Não confundam A AND B ou C com A AND B ou C. Tá? Isso aqui é diferente, pessoal. Por quê? Aqui, a ordem de prioridade diz que primeiro eu tenho que resolver isso aqui. B ou C. É o que está aqui. Ó. B ou C, que eu havia chamado de K, por exemplo. Joia? Então, primeiro eu resolvo B ou C, depois eu faço a operação AND com A. Tudo bem? Aqui em cima, pelo que eu escrevi, não. Eu tenho uma operação AND entre A e B. O resultado disso, eu faço a operação OR com C. Isso aqui é muito diferente, pessoal. Percebe que aqui o parêntese te dá prioridade e vai te resultar em um determinado valor. Porém, se você tirar o parênteses, você está dizendo que A faz a operação AND somente com B e não com C, como é o caso aqui desse de baixo. Perceberam? Muito cuidado com isso. O parêntese te dá prioridade de operação, como na matemática inteira, e no circuito lógico também. Perceba aqui que essa operação OR veio antes da operação final AND. Joia? Então ele te dá essa prioridade. Agora, se você tira o parênteses, você está dizendo para mim o seguinte, ó, eu pego a variável A, faço a operação AND com B, faço depois disso uma operação OR com C. Joia? Então, o de cima aqui é diferente do de baixo. Muito cuidado com isso. Parêntese é prioridade. Sempre coloque ele. Não se preocupa. Coloca. Se for possível tirar, depois a gente vai analisar. Mas, por enquanto, coloca. Ok, pessoal? Muito cuidado aí. Então, falando agora da composição, pessoal, dessa expressão. Como é que é a composição da expressão que nós vimos ali, né, na sua apresentação? Então, olha só. Eu tenho variáveis de entradas, não tem? São todas as variáveis condicionais que serão analisadas. Beleza? Eu tenho as operações, são o quê? As operações lógicas, que aqui a gente está chamando de função. Ok? E, no final, nós temos aí a nossa saída única, é o resultado que se deseja obter. Não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei na ordem inversa aqui embaixo. E é exatamente nessa ordem inversa que vocês têm que pensar. Quando a gente fala da expressão lógica, a primeira coisa que aparece é a saída, uma única saída. Muito cuidado com isso. Você tem o símbolo de igualdade, do outro lado você vai ter uma ou mais variáveis de entrada
uma ou mais operações lógicas. Então, vai te resultar no que nós chamamos na matemática de função. A variável, por exemplo, S, perceba, ela vai ser uma operação, nesse caso, lógica OR, entre as variáveis de entrada ditas A e B. Okay? Por isso que eu coloquei aqui o fluxo inverso para vocês observarem. Pessoal, sempre é uma única variável de saída. Vocês vão perguntar, poxa, mas Henrique, no meu circuito eu tenho 3 variáveis de saída. Não tem problema. Você vai analisar cada saída individualmente. Então, se eu tiver a saída S, X e Y, eu vou ter aqui S, função das entradas, X, função das entradas, Y, função das entradas. Tudo bem? Então, a operação chamada, a função em si que nós falamos na matemática, nada mais é que as operações lógicas que você realiza com as variáveis condicionais de entrada. Tudo bem? Então, nunca se esqueça dessa composição. Sempre você vai ter esses 3 itens. Uma única variável de saída, sinal de igualdade, e do outro lado é a nossa função propriamente dita. A função nada mais é do que as operações que eu faço com uma ou mais variáveis de entrada. Tudo bem, pessoal? Até aí? Acompanharam? Então, aqui tenho para vocês um exemplo. Não fiquem com medo, vocês não precisam ter medo disso. Ah, Henrique, é muito grande esse circuito. Não se preocupa, você vai ver que isso é simples. À medida que a gente vai avançando nas videoaulas, vocês já viram todas essas lógicas aqui, ó, correto? Vocês já viram? Vocês já viram portas NOT aqui na entrada, as portas AND e as portas OR. Onde estão as divisões desse circuito? Acompanha comigo. Variáveis de entrada, isso mesmo. Aqui vocês sabem que são as entradas, do inglesinho, né? Aqui vocês sabem que nós temos as variáveis de saída, ou do inglês out, correto? Então eu tenho variáveis de entrada, variáveis de saída, e onde é que estão as operações ou processamento? É tudo aquilo que está entre entrada e saída. Agora percebam, pessoal, nesse exemplo aqui, 3 variáveis de saída, nesse caso 5 variáveis de entrada. O que a gente tem que definir? Como vocês já viram nas outras videoaulas anteriores, nós vamos definir uma variável V de saída, a sua expressão lógica, nós vamos ver a variável de saída Y, sua expressão lógica, e nós vamos ver a variável de saída L e sua expressão lógica, individualmente, ok? Não importa se eu tiver 50 saídas, eu sempre vou analisar cada uma das saídas em função das variáveis de entrada, ok? Então, isso aqui fica até com um exercício para vocês. Se você quiser agora pausar o seu vídeo, tentar tirar as expressões lógicas de cada variável de saída, dá uma pausada no seu vídeo agora, tenta fazer aí no seu caderno, no seu computador, tudo bem? Depois que você fizer, dá o play de novo que a gente vai ver o resultado, né, o que seria o gabarito, vamos dizer assim, das variáveis de saída. Tudo bem, pessoal? Então dá uma pausada aí, logo em seguida dá play. Eu vou agora continuar para o próximo slide, onde está o resultado, tá? Se você já pausou, pode continuar a partir de agora. No próximo slide nós temos aqui, ó, variável V, ela é uma função, né, da variável de entrada f, ou, perceba o parêntese aqui, ó, isso aqui é uma operação única, f AND h barrado, mais uma operação ou h AND g barrado, ok? De repente, na sua expressão, apareceu primeiro f ou esse termo aqui de trás, ou esse termo aqui do meio. Não tem problema, pessoal. A ordem das parcelas não altera a soma, no nosso caso, a operação ou, ok? Então, V depende apenas dessas 3 variáveis de entrada. Aí você vai perguntar, e as demais, Henrique? As demais não fazem parte da composição da variável V. Podem fazer de outra variável, mas V não. V só depende de F, H e G. Tudo bem? Então vamos lá, de repente para você apareceu o F depois aqui, né, ou o F lá no final, não tem problema. A ordem das parcelas não altera o resultado da soma. Tudo bem? A gente acabou de ver ali a propriedade. Qual é o nome da propriedade? Comutativa, pessoal. Ok? E aqui embaixo, variável L é a operação NOR entre K e H. Para alguns, de repente apareceu H NOR K. Não tem problema, pessoal. A ordem também não vai alterar, lembra disso? E aqui o resultado dessa operação NOR entre K e H faz uma operação AND com a variável de entrada J. Para alguns de vocês, de repente J apareceu aqui na frente. J AND esse resultado. Não tem problema. A ordem dos fatores não altera o produto, porque aqui é uma operação AND. Joia? E a variável Y, por sua vez, eu tenho aqui entre parênteses a operação G barrado AND H. Para alguns, como eu coloquei aqui em cima propositalmente,
apareceu H em de G barrado, pessoal, é a mesma coisa. A ordem dos fatores não altera o produto, não é isso? Então, tanto faz eu colocar assim, quanto assim, é a mesma coisa. Operação OR com a operação OR entre H ou K. Para alguns vai aparecer K ou H, não tem problema. É a mesma coisa, tudo bem? Então aqui eu tenho, percebam que eu tenho 3 variáveis de saída, 3 funções, né, ou expressões lógicas distintas. Tudo bem, pessoal? Ficou claro aí? Se você não conseguiu fazer, ou se de repente tem alguma dúvida sobre isso, manda um e-mail para nós lá, ensinoeducacão@gmail.com, que aí a gente responde a sua dúvida, tudo bem? Nós vamos fazer mais exercício dessa videoaula, não se preocupe. Tudo bem, pessoal? Pessoal, muito obrigado aí pela participação, cooperação de vocês. Tenho que só agradecer. Nós já atingimos agora os 800 inscritos no nosso canal. Fico muito feliz. Infelizmente, nas últimas 2 meses aí, devido a problemas pessoais mesmo, não pude filmar muitas videoaulas para vocês, né? Viajei bastante, mas graças a Deus agora já estamos aí retomando nossas videoaulas, né? Nosso material. Nós já desenvolvemos bastante coisas, mas estamos editando algumas delas e vamos postar à medida que a gente for desenvolvendo as aulas, ok? Na próxima videoaula a gente vai falar da conversão da expressão para o circuito. Espero vocês lá na aula de número 29. Então, do circuito para a expressão vocês já sabem, né? A gente vai trabalhar agora da expressão para o circuito. Se você gostou aí da nossa videoaula, por favor, curta aí nosso vídeo, né? Inscreva-se aí no nosso canal, vai aparecer aqui o balãozinho, né? E por favor, pessoal, deixe aí seu comentário, sugestão, crítica, não tem problema. A ideia do feedback de vocês é muito importante para a gente estar melhorando. Com certeza, em alguma videoaula eu vou me equivocar, eu vou errar alguma coisa. Por favor, coloca mesmo no comentário, porque aí a gente vai editando as videoaulas e reupando elas, ok? Só tenho a agradecer aí por todas as contribuições que vocês têm nos dado. E de agora em diante vamos tentar postar pelo menos uma aula a cada 15 dias, né? No mínimo aí uma aula por 15 dias é meu compromisso. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado aí e até a próxima, se Deus quiser.